Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Eu sou Gerardo Campana e é um prazer estar com vocês mais uma vez para conversarmos a respeito de mediunidade. E hoje escolhi para conversar a questão da educação, que alguns chamam desenvolvimento mediúnico. E por que não convém fazer isto sozinho? Ou será que convém? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, né, porque assim você ajuda a divulgar mais esses conteúdos, ok? E se gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, é importante salientar que, com relação à mediunidade, a questão não é desenvolver. Né? A questão é muito mais de educar, porque quem é médium já nasce com a faculdade e ela desabrocha ou abruptamente ou paulatinamente no curso da vida da pessoa, em alguns desde pequenininho. Né? Por exemplo, a história do Chico Xavier, vários médiums que eu conheço, começaram de pequenininhos, né? 3, 4 anos, já viam espíritos, e isso gerava um certo confronto deles com pai e mãe, né? Porque pensavam que era só imaginação, e, no entanto, não era. Né? O processo continuou até a idade adulta, quando resolveram estudar e entender melhor aquilo que acontecia com eles. Então, isso que eu estou salientando é muito importante, porque tem gente que não apresenta nada de mediunidade e começa a participar de reuniões, de estudo, de educação mediúnica e termina se frustrando, porque nada acontece. Né? Para que você participe de uma reunião mediúnica, eu quero ressaltar isso, não é, não é, digamos, imprescindível que você tenha mediunidade ostensiva. Você colabora mesmo sem ter. Né? Você colabora no sentido da doação de energia, da manutenção da vibração, do campo favorável para uma atividade mediúnica equilibrada, saudável. Então, dentro do que eu estava falando, não é propriamente desenvolvimento, mas sim educação mediúnica. Né? Tem pessoas que, como eu disse, desabrocha lá novinho. E tem outros que, na adolescência, por exemplo, eu participei logo no início de atividade mediúnica, eu tinha 15 anos, né? A primeira vez que eu fui na casa de uma senhora. E a mediunidade, ela desabrochou, se manifestou nessa senhora, quando ela estava mais ou menos na faixa dos seus 50 anos de idade. E ela não sabia o que era, né? Ficou assustada, ficou um pouco perturbada, ela contava isso para a gente lá na mediúnica, até que um amigo a orientou a procurar uma instituição e ela foi orientada, começou a estudar e a participar das atividades mediúnicas, equilibrando, né, a sua faculdade e a si mesma. Então, são níveis. Né? Quando emerge aquilo que vem, digamos assim, como uma emergência do interior do indivíduo, muitas vezes coincide com períodos emocionais de instabilidade da pessoa. Isso facilita aquela emergência. Né? Como a pessoa não está muito bem, obviamente o consórcio dela não é só com espíritos que estão propensos a ajudá-la, mas também com espíritos que muitas vezes se encontram na mesma faixa de perturbação que ela. Né?
ou, de outras vezes, espíritos que têm inimizade com aquela pessoa de experiências anteriores, antigas, de vidas passadas. Né? Então, aquilo vem à tona. E, a partir dali, a pessoa vai, digamos, buscar ajuda. Né? E aí ela termina compreendendo o que está ocorrendo, pelo menos boa parte das vezes, algumas vezes não. Né? E sendo orientada e participando de atividades de estudo que levam à compreensão do fenômeno, o medo vai passando, a perturbação vai atenuando até que cessa. Né? E ela termina se integrando numa equipe mediúnica. E tem outros que não, é no curso de um estudo, ou é de forma mais tranquila, mais suave. Um amigo meu, de vez em quando, ele via um vulto, né? E a ideia dele, ele brincava muito, dizia, eu devo estar enlouquecendo, estou tendo alucinação. De vez em quando eu vejo, é como se tivesse uma pessoa próxima de mim. Né? E a gente brincava com ele, né? Como ele era muito brincalhão, a gente, a princípio, pensou que aquilo fosse brincadeira, mas depois a gente percebeu que não era, que ele estava realmente vendo. E aí, aquela visão, ela foi tomando corpo, se configurando melhor, e ele passou a perceber que era um determinado personagem, até que este personagem se apresentou a ele, né? E sugeriu que ele estudasse sobre mediunidade, porque ele tinha uma tarefa naquele campo, e aí ele fez isso, e até hoje ele atua na área. Ou uma outra pessoa que foi ainda jovem, 21, 22 anos, foi participar de uma reunião mediúnica e aí deu uma comunicação e ela ficou perturbada, né? Ficou assustada, melhor dizendo, né, com aquilo dali, porque nunca tinha acontecido. O que é que houve comigo? Eu falei como se fosse uma outra pessoa, porque ela se lembrava, em parte, daquilo que tinha sido falado por intermédio dela. E aí, por intermédio de uma outra médium, veio uma comunicação que era a mãe dela. Se identificou com a mãe, já falecida, e aí disse: minha filha, procure um centro espírita, estude sobre mediunidade também, porque você é médium. E aí ela não procurou logo, só alguns anos depois, conhecendo uma pessoa, tornando-se amiga dessa pessoa, que era mais ou menos da faixa etária dela, essa amiga convidou-a para ir a uma instituição espírita. E ela foi, e depois de algum tempo ela estava estudando e educando a sua mediunidade. Então, é de diferentes modos que a mediunidade ela desabrocha, ela emerge, quando não vem desde pequenininho, né? Lá desde pequenininho mesmo. Né? Então, a partir daí, a pessoa vai buscar ajuda. E, às vezes, aquele processo vem e rompe no campo da superfície e a pessoa, muitas vezes, fica atarantada, sem saber o que estava ocorrendo. Lembro de uma senhora que, durante algum tempo, ela foi tratada como se tivesse uma grave perturbação psicológica, né? Uma grave perturbação mental. Era medicada, tudo mais, até que um amigo nosso, né, conhecendo a história dela, porque era amigo de um dos filhos dela, foi conversar com ela e terminou achando que poderia haver alguma coisa ali para esse lado. Né? E aí ele disse, conversou com ela, perguntou se ela topava fazer essa experiência, né, essa pesquisa, ela concordou e aí começou todo um trabalho, né, e na medida em que ele ia conversando com ela, ia estudando junto com ela, ia educando-a naquilo que ela via, escutava, nas sensações que experimentava, ela foi saindo de toda aquela perturbação, ficando calma, os remédios, o psiquiatra dela começou a diminuir, terminou por tirá-los, e ela ficou muito bem,
e trabalhando numa instituição espírita também no campo mediúnico, né? Então vem aquela questão, ela estava perturbada por causa da mediunidade? Não, de jeito nenhum, né? Ela já era um tanto perturbada antes, né? E por conta dessa perturbação, aquilo emergiu. Quando emergiu, abriu as comportas mediúnicas e ela passou a visualizar o mundo espiritual, os seres espirituais, passou a escutá-los, passou a senti-los, e como ela não conseguia, ela foi tomada de muito medo, se perturbou bastante, e aí foi levada. E foi confundida com um quadro psicótico, né? Hoje ela está muito bem, obrigado, porque isso já fazem 30 anos, né? 30 anos. Então, tem diferentes histórias, não há um desabrochar mediúnico semelhante ao outro, né? Igual ao outro, não há. Pode ser parecido, mas igual não, porque cada indivíduo é único em sua singularidade. Ele pode ser semelhante em sua humanidade, né? Somos iguais, enquanto seres humanos. Mas como indivíduos somos singulares, cada um é único. E, portanto, dessa forma, o desabrochar da mediunidade é diferente para cada pessoa. Agora, vem aquela pergunta, desculpa. Vem aquela pergunta: convém ou não convém educar a mediunidade sozinho? A meu ver, e esta é a minha opinião, não convém, né? E por que é que não convém? Porque é um campo sutil, muito sutil, né? E que envolve o relacionamento com seres do mundo espiritual. E os encontramos bons e ruins, negativos, né? Aqueles que querem o nosso bem e aqueles que ou querem o nosso mal ou simplesmente querem nos utilizar. Da mesma forma como aqui, não pensem que no mundo espiritual isso modifica. Continua, com a diferença. Aqui está tudo misturado, né? Quem é honesto misturado com o desonesto, quem é decente com os indecentes, quem é equilibrado com o desequilibrado, e por aí afora, né? E no mundo espiritual não há essa mistura. A condição mental, emocional, a qualidade ética do indivíduo cria um nível vibratório que faz com que ele sintonize com essa ou com aquela dimensão. Então ele nós vamos para a dimensão onde estão os nossos semelhantes. Então, por mais que eu me fiz de honesto aqui, eu não vou para a dimensão daqueles que realmente foram honestos e continuam sendo lá, nas outras esferas de vida. Vai para aquela dimensão cujo padrão vibratório é semelhante ao dele na intimidade do seu ser, né? Porque não é aquilo que aparenta que vai estabelecer a região, a dimensão para a qual a gente vai. É o que nós somos em nossa intimidade. É aquilo que a gente fez, é o esforço que a gente empreendeu no sentido do autoaperfeiçoamento, né? da formatação, né? Vamos usar esse termo, de padrões mais saudáveis, né? Mais dignos, uma vida íntima, né? Realmente mais saudável, mais equilibrada e de conexão com as vibrações superiores. Então, aí sim, a gente vai, né, para dimensões compatíveis com o nosso esforço, o esforço que nós estamos fazendo no sentido de nos melhorarmos, né? Então, as dimensões do mundo espiritual são as mais diferentes. Quais são as que estão mais próximas da Terra? Aquelas cujos habitantes pensam, sentem, funcionam mais ou menos de modo semelhante a gente.
porque somos nós mesmos após a morte. Né? E dessas dimensões é de onde vem a maioria dos que aqui estão. Porque somos nós aqueles que precisamos melhorar, modificar, aprender realmente a fazer diferente no sentido do bem comum. Aqueles que já conquistaram isso vêm para cá com muito menos frequência. Vêm para dar o exemplo, vêm para transmitir lições, vêm para ajudar, né? Mas demoram bem mais do que aqueles que estão num patamar mais próximo do comum aqui na Terra. Né? Então, veja bem, estando mais próximos esses seres, né, é com eles que nós sintonizamos com mais facilidade. Então, se eu estou sozinho, pode vir um desses com a intenção de me enganar, né, e me fascinar e fazer com que eu comece a pensar e atuar de acordo com o desejo dele. Um espírito bom, realmente, um espírito de um nível superior, ele não faz isso. Ele respeita a minha liberdade de escolha, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de viver. Isso é fundamental para ele, esse respeito. Né? Mas eles buscam nos orientar, nos inspirar, mas no final das contas, quem escolhe somos nós. Né? Então, sozinho, eu posso embarcar numa canoa furada dessa. Se eu tiver com outras pessoas, as outras podem perceber e vão me dizer: Gerardo, cuidado, esteja atento. Ou então uma parte do grupo pode começar a sintonizar com um espírito desse teor, e aí eu e outros podemos chegar e dizer: olha, gente, peraí, não é bem por aí, não. Vamos pensar um pouquinho nisso que está sendo transmitido. E a gente vai, aos poucos, corrigindo, aprendendo, selecionando, né? E mantendo esse estado de vigilância o tempo todo, porque não é porque a gente já leu, já tem 20 anos, 30 anos de atuação em mediúnica que a gente pode dizer que a gente sabe, porque não sabe. É um campo inesgotável de estudo e a gente está aprendendo. E a gente está numa situação, digamos assim, um pouquinho aquém da deles, né? Porque eles nos veem, eles nos sentem, eles percebem nosso mundo interior e podem, inclusive, vasculhar nossos conteúdos inconscientes, nossa vida por inteiro. E a gente não tem como fazer isso em relação a ele, porque a gente está circunscrito aos limites do corpo físico e restritos aos 5 sentidos. Então, por mais que o médium seja sensível, tem uma limitação. Então, todo cuidado é pouco, né? Lembro de João, né? Em uma das suas epístolas: irmãos, cuidado, pois nem todo espírito procede de Deus. Ou seja, a gente tem que ver se o espírito procede de Deus ou não. Como é que a gente verifica isso? Primeiro, pelas vibrações dele, né? Mas a gente pode se enganar nisso. Segundo, pelas comunicações, o conteúdo, a qualidade, né? Os ensinos que ele transmite. Através disso, a gente vai observando quais as intenções daquele ser. Né? Vamos conhecendo ele. E conhecendo ele, a gente vai saber se dá para confiar ou não. Mas em toda reunião a gente vai estar alerta, né? Porque a gente não está sempre bem, né? A gente oscila. E oscilando, né, a sintonia pode oscilar também. E algum engraçadinho, né, ou algum mal intencionado pode se aproveitar disso e vir. Né? Então, a oração ajuda, mas só ela não é suficiente. Né? A leitura ajuda, porque traz ensinamento, compreensão, né? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro do Hermínio Miranda, né? Os livros de André Luiz, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, da Ivônia Pereira, né? E muitos outros livros. Eles ajudam a ampliar esse conhecimento. Né? Mas isso também só não é suficiente. Né?
é o dia a dia, a gente prestando atenção e através do que a gente já sabe e avaliando. Aí a gente vai aprendendo a confiar, mas sempre atentos, né? Sempre atentos nessa observação. Então, isso é o que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje, né? Enfatizando a importância do estudo e acrescentando ao que eu já disse, que um dos itens fundamentais é a gente estar se esforçando para educar o nosso pensar, a nossa imaginação, nosso sentimento, nossas emoções e a forma como nos relacionamos conosco mesmo, com os outros, com a vida e com Deus, né? Então, isso aí é fundamental, junto com tudo mais que eu já falei. Então, gente, um grande abraço. Deixe aí nos comentários aquilo que você gostaria que fosse abordado mais, para que a gente vá criando os temas dos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até o próximo.